O meu filho tinha um amigo imaginário. Meus irmãos, prestem atenção nesse testemunho da missionária Flávia Grégio, porque é muito forte. O meu filho era uma criança, como eu disse, que ele chegava no ambiente dos outros e fazia assim, ai. O meu filho era aquela criança que ninguém queria ficar perto. Era aquela criança que no domingo falavam pra mim assim, ué, você não foi na festa de fulano? Que festa? Ninguém queria o Vitor nem na festa, nem em lugar nenhum. Era aquela criança que quando chegava na igreja falava assim para as crianças, oi amigos, tudo bem? As mães se levantavam e ficavam assim, vamos ali que eu vou te dar um suco, vamos ali que eu vou te dar uma água. E tirava as crianças e o Vitor ficava sozinho. Sabe aquela criança que é expulso da sala todo domingo? O Vitor era assim. Eu já sentava na igreja, já deixava o lugar dele reservado do lado, porque eu sabia que ele não ia ficar na salinha. Sabe por quê? Porque nós, igreja do Senhor, nós pregamos a inclusão. Mas nós excluímos. Porque nós praticamos a inclusão desde o momento que ele não atrapalha a minha aula. Ele atrapalhou, eu coloco ele para ir para a igreja. E fala assim, ó, se continuar bagunçando, eu vou mandar você para a igreja. Por quê? A igreja é a masmorra? É o castigo? Ah, tá fazendo isso? Vou chamar o pastor. Por quê? O pastor é o carrasco? Qual é a visão que você passa para suas crianças do pastor? É medo? Ou é um pastor amoroso que cuida das ovelhas? E todo culto, o Vitor era expulso da sala. Todo culto era reclamação. Irmão Flávio, o Vitor. Tia Flávio, o Vitor. E era irritante. Era irritante. Eu subia para cantar no louvor, meu marido tocava. E o Vitor, assim, ninguém, quando ele começava a correr, que os obreiros pegavam, ele gritava assim, socorro, polícia! Então, imagina uma igreja, a minha igreja era menor do que essa parte aqui. Então, imagine uma criança com a voz, né? Meus filhos todos têm a voz alta igual a mim, imagine gritando, socorro, polícia! Todo mundo olhava. Então, os obreiros largavam, para não criar, né? Então, o Vitor subia para cantar, meu marido do lado, e eu sentava ele no primeiro banco e falava com ele assim, ó, mamãe vai cantar, e você fica quietinho, que quando mamãe acabar, nós vamos comprar bala. Você quer bala? Ele, quero, mamãe. Então tá, então fica quietinho. Você vai ficar? Vou. E eu sempre acreditava que ele ia ficar quietinho. No primeiro hino, eu aqui em cima, eu ficava assim pra ele, ó. Aí ele fazia pra mim. Aí primeiro hino. Que mauá, né? Segundo hino. Que mauá. Terceiro hino. Quarto hino. Mas isso não era no lugar dele não, era aqui. E aí olhavam para o Vitor e olhavam para mim. Aí eu olhava para o teto, olhava, né, para disfarçar. Olhava para o Vitor e olhava para mim. Até que eu já estava chateada e pegava o microfone e colocava no pedestal. Quando eu colocava no pedestal, ele já sentava. Quando ele sentava, eu falei assim, já era, perdeu, agora. E eu pegava ele com toda a calma do mundo, claro que não. Vem cá rapidinho. Ele sentava, quando ele corria que ele sentava, eu pegava ele aqui assim, ó. Pegava ele aqui, olhava na broca do zóio dele, segura aqui. E falava assim, você vai ver, nós vamos conversar. Mas já, eu pegava aqui porque eu não podia pegar aqui. Aí eu pegava aqui, vamos conversar. Eu levava ele para o escritório da igreja, que é o banheiro, né? Aí eu levava ele para conversar no banheiro. E tinha técnica usada pela minha mãe, PhD em criação de filhos, que era assim, ó, uma mãozinha na boca, a outra aqui, e usava a frase que eu aprendi com a doutora mamãe, que diz assim, ó, se morder minha mãe, eu quebro teus dentes. E conversava. Minha mãe é PhD. O quê? Doutora mamãe. Hã? Jesus restaurou. A mim, não. Sim, eu sou a nova criatura. Aquele hino do Kleber Lucas. Ah, eu sou nova criatura. É a minha música. Foi feito pra mim. Quando eu vejo que eu estou muito nervosa. Isso depois que eu passei nesse processo com o Vitor. E é muito injusto você bater numa criança que é indefesa. E aí entra a agressão.
Então, depois que eu passei nesse processo que eu vou contar pra vocês, quando eu ficava com raiva, que eu ia pra bater nele, eu ficava com ele assim, vai pro quarto e fecha a porta. E me deixa aqui. Eles, opa, fica lá. Quando eu me acalmava bastante, eu batia no quarto, eu já vi com o olho desse tamanho. Eu falei, senta aí, por favor, eu quero conversar com vocês. Ele já sentava assim. Sim, senhora, pode falar. Ali eu já tinha passado a minha calma. Eu lembro uma vez que eu fui corrigir ele. Tem que fazer isso, irmão, senão a gente peca. E eu me lembro que uma vez, uma das vezes que eu fiz isso, eram os dois, eles tinham brigado. Vou contar uma coisa que eu fiz, mas eu era velha criatura, tá? Eu errei muito tentando acertar. Eles brigavam muito e eu ficava muito chateada. Eu peguei uma corda, amarrei, irmão, os dois. Vão ficar o dia inteiro assim. Não, mãe, não. Falei, vai aprender a se amar na força agora. Quero ver brigar. Não ficaram o dia todo, não, menos de 5 minutos. Uma vez a gente estava na igreja e ele foi para a escola dominical. E aí uma professora estava dando aula para ele e ela desceu e falou para mim assim, Flávia, conversa com o Vitor, porque o Vitor está falando sozinho. E eu respondi para ela, normal criança falar sozinha. Ele tinha 7 anos. Normal. Toda criança fala sozinha. Eu falava com a samambaia da minha mãe. E eu nunca tive amigo imaginário. Mas eu falava com a parede, eu falava com o espelho. Até hoje eu falo. Com o espelho. É normal. E no mundo espiritual, nunca me afetou em nada. Eu não me lembro de ter visto vulto, nada disso. E eu falei com ela assim, normal isso. E ela falou para mim assim, não é essa conversa, é outro tipo de conversa com ele. O Vitor era aquela criança, como eu falei, que rodava, passava por debaixo dos bancos, corria pela igreja, fazia skate na igreja. Uma vez, tinha um grupo de irmãs conversando na porta da igreja. O Vitor saiu correndo e fez igual boliche nas irmãs. Não, você ri porque não era você que estava lá. Quando eu vi aquelas irmãs caindo, irmão, eu nem fui lá, eu fui para dentro do banheiro e me tranquei dentro do banheiro. Porque todo culto era a mesma coisa. Irmão Flávio, Vitor, teve uma vez que eu desisti de ir para a igreja. Eu falei com meu marido assim, olha só, vamos dividir a bênção. Você vai segunda-feira para a igreja e eu fico em casa com ele. Eu vou quarta-feira e você fica em casa com ele. No domingo a gente divide. Eu vou sair do Ministério de Louvor, vou entregar o departamento infantil. E foi a primeira vez que Deus falou para mim que se eu saísse, que ele ia acolher o Vitor. E aí a gente divide para poder... Porque, irmãos, eu vou ser sério para você, eu passava muita vergonha. Eu levei meu filho em muitos psicólogos e neuroinfantil. Porque eu tinha certeza que meu filho tinha alguma coisa. Eu, como mãe, queria ouvir alguma coisa daquele médico falando que meu filho tinha alguma coisa. Sabe por quê? Porque era uma resposta que eu ia ter para alguém. Se alguém falasse assim, Flávia, o seu filho não para, eu ia responder, é porque ele é hiperativo. É porque ele é autista. Eu queria uma resposta, mas eu não tinha resposta para dar. E a médica dele falou para mim assim, minha filha, seu filho não tem nada, seu filho tem energia. Ela falou que pais hiperativos, filhos hiperativos. O seu filho tem energia. Eu falei, não é possível, não é comum. E aí a professora dele, a tia da IBD, falou para mim assim, conversa com ele porque ele estava falando sozinho. E eu respondi para ela. Quando ele chegou em casa, ele falou assim, eu falei assim, Vitor, você estava falando sozinho na igreja? Ele, não. Eu falei, estava falando com quem? Com o homem da capa preta. E eu falei, homem da capa preta? Ele é. O que ele disse para você? Ele estava lá embaixo, lá em cima na escada e eu lá embaixo. Ele estava lá embaixo e eu lá em cima. E ele disse assim, vem Vitor, se joga que eu te seguro. Com 7 anos de idade. E eu falei para ele assim, mas você não ficou com medo? Ele, não. Eu falei, por quê? Porque ele está sempre aqui. Aqui aonde? Aqui em casa. Aqui em casa? Como assim? Aqui em casa. Ele vai para a igreja com a gente. Ele senta no carro com a gente. Ele brinca de pique-pega comigo. Brinca de passar embaixo dos brancos. E brinca de rodar até cair.
E onde que a mãe dele estava que não viu isso? Ocupada demais com os filhos dos outros. E eu falei, você não tem medo nele? Não, ele brinca comigo. A gente brinca de carrinho, a gente brinca de um monte de coisa. E aí, eu morava no 3º andar. E você já teve assim, o mesmo sonho várias vezes? Eu tive várias vezes o mesmo sonho que meu filho caiu no 3º andar. E eu sempre achei que era literalmente cair no 3º andar, porque eu moro no 3º andar. E eu vivia com a minha casa trancada, para não dar brecha para o Vitor cair. E o Senhor já estava me alertando no mundo espiritual. Quando ele me falou que ele tinha esse amigo que brincava com ele e convivia com a gente dentro de casa, é muito sério o que eu vou falar com você agora. Eu comecei a adaptar a minha casa para o diabo. Sim, sabe como? Eu peguei todas as facas, peguei todas as tesouras e qualquer coisa que porventura poderia usar para matar alguém, coloquei embaixo do meu travesseiro. Eu adaptei, não adaptei? Porque eu tinha medo dele pegar uma chave e ir embora de casa, porque o diabo mandava. Eu tinha medo dele pegar uma faca e fazer alguma coisa em casa, porque o diabo mandava, se ele era amigo imaginário. E eu fiquei 2 noites sem dormir, com medo de acontecer alguma coisa. E foi na época da Isabela Nardoni, aquelas coisas todas. Eu estava com muito medo de acontecer alguma coisa. E fiquei 2 dias sem dormir. E ficava assim, meu Deus, como é que pode? O diabo está na minha casa. Gente, olha que ignorância espiritual. Ai, o diabo está na minha casa. E agora? Ele está vendo o diabo aqui. E agora toma uma atitude. Falei, opa, peraí. A casa é minha. Quem me deu foi Deus. Eu não convidei ele para vir para cá. Então agora ele vai sair. Vou expulsar ele daqui agora. E deixei ele sem casa. Falei, como é que é? Comecei a orar. E sentei o Vitor, chamei o Vitor. Ah, e um detalhe. Em casa, quando ele aprontava que eu batia nele, ele gritava assim, para de rir de mim, para de rir de mim. Tava eu, Vitória e Vitor. Se eu bati no Vitor, quem riu dele? Claro que era a Vitória. Eu, você e toda a torcida do Flamengo ia achar que era a Vitória. E eu ia lá e batia na Vitória também. E ela ficava assim, eu nem fiz nada. E sabe o que eu falava pra minha filha? Você é muito cínica. Eu viro as costas e você ri dele. E eu lembro que o meu pastor falava assim, Flávia, não faz isso com a Vitória, não, ela é tão boazinha. Você não conhece. Ela é cínica. Eu falava isso da minha filha. Até que um dia eu estava lavando vasilha, e do mesmo jeito que eu fui ignorante espiritualmente com os meus filhos, tem muita tia de departamento infantil que é. O seu filho derruba um copo d'água, você vai lá e grita com ele e fala, vai limpar, não sou sua empregada não. E quando vai o filho de uma irmãzinha, não tem problema não, eu limpo. Por que a gente é mais agradável com os filhos dos outros que com os nossos? Aí às vezes o filho vai lá, que linda minha mãe tirando foto, sorrindo para as crianças. Sabe em casa como é que é? Eu tive uma criança que perguntou se podia morar na igreja. Porque lá o papai é tão bonzinho. E aí eu estava lavando vasilha, Vitória fazendo dever do meu lado, na mesa. E eu tinha brigado com o Vitor, não me lembro por quê, porque era muito comum, gente. O Vitor aprontava demais. O Vitor uma vez colocou 6 bolos de chocolate dentro do aquário, porque o peixe estava com fome. O Vitor colocou um pedaço de pano no coelho, jogou o coelho para cima e disse, coelho voador! Era nesse nível. Uma vez ele fez uma corrente, porque a médica falou assim, compra um bichinho, um animalzinho de estimação para ele, que vai acalmar ele. Tudo que a médica mandava fazer, eu fazia. Compra. Aí eu comprei uma caixa de clips. E ele fez uma coleira de clips. Não me pergunte em que momento que ele fez isso, porque eu não vi. Fomos passear, voltamos. Quando voltamos, cadê Teobaldo, o nome do coelho? Cadê o Teobaldo? Pega o Teobaldo. Quando ele pegou o Teobaldo com os 2 olhos para fora. Igual de desenho animado. Eu nunca vi aquilo na minha vida. Com os 2 desenhos para fora. Aí ele falou assim, mãe, eu acho que o Teobaldo tá passando mal. Quando eu olhei o Teobaldo com os olhos para fora, eu falei, ai meu Deus, meu coelho tá morrendo, toma. Eu joguei pro meu marido, toma, salva o coelho. Quando a gente olhou, ele fez uma corrente de clipes com o coelho. Aí o coelho tentou pegar a corrente. E aí ficou com a boca aberta. Com a corrente aqui.
automaticamente não conseguiu respirar. O que aconteceu com os olhinhos dele? E aí o Vitor, quando eu sentei com ele em casa, que eu falei com ele assim, meu filho, presta atenção, o diabo ele não é amigo de ninguém. Eu sentei ele na minha frente, eu lembro que ele estava no sofá e eu no banquinho. E eu falei para ele assim, presta atenção. Primeiro eu fiz a oração lá em casa, né? E falei com ele assim, o diabo não é amigo de ninguém. Ele, eu sei, mãe. Só que ele falava, eu sei, eu estava de frente para ele, em vez dele olhar no meu olho, ele olhava para cá. Como se tivesse alguém aqui atrás de mim. Aí o meu filho, presta atenção, o diabo não é amigo de ninguém, Jesus é nosso amigo. Ele, eu sei, mãe, eu olhava para cá. E na hora o Senhor me deu uma sabedoria que eu falei para ele assim, escuta aqui, se ele estiver dizendo para você que eu estou mentindo, eu estou te ensinando o que está na Bíblia. E a Bíblia fala que nós temos que conhecer a verdade para a verdade nos libertar. Quando eu falei isso, eu senti aquele hálito no meu pescoço. Aí eu virei para trás e falei assim, você vai sair da minha casa agora em nome de Jesus. Do jeito que ele estava sentado, ele, ali, mãe, ali, mãe. Eu comecei a orar na minha casa e ele começou a ver o demônio correr dentro da minha casa. E eu expulsando, teve uma hora que eu abri a porta e falei, você vai sair da minha casa agora em nome de Jesus. Quando eu falei isso, ele saiu, mãe, ele saiu da nossa casa. Uma criança de 7 anos vibrando porque ele viu o demônio sair da minha casa. Falei, vai sair e não vai voltar, nós vamos agora orar por todas as portas. E comecei a entrar numa batalha espiritual dentro da minha casa. E quando eu fui procurar o meu marido para contar, o Vitor não dormia no quarto dele. Quantas vezes eu dormi com o Vitor chorando no quarto? E o meu marido ficava assim, ô Flávio, deixa ele vir dormir comigo. Não, ele vai dormir lá, porque ele quer atrapalhar o nosso casamento. O Vitor corre na igreja para atrapalhar o meu ministério. E é isso que eu estou dizendo para vocês, o egoísmo. Meu. Eu tenho vida espiritual. Eu posso ser usada. Criança, não. E eu trabalhava muito tempo no Ministério Infantil. E aí eu peguei e falei com ele assim, ele voltou, ele saiu e não vai voltar. E aí eu fiz uma oração com ele ali, uma oração que eu deveria ter feito há muito tempo e não fiz. Eu convidei Jesus para morar na minha casa. E como eles eram muito pequenos, eu tratei Jesus como se fosse o morador da casa. Eu arrumava a mesa de comida para a gente almoçar, jantar. Eu colocava um prato a mais. Ali era o lugar de Jesus. A gente ia para o carro para ir para a igreja, eu levava uma almofadinha embaixo do braço. Para que essa almofada? Para Jesus sentar. E eu entrava no carro, colocava a almofada no meio e entrava. Vamos para a igreja, entra Vitor, entra Vitória, entra Jesus, seja bem-vindo. E colocava a almofada de Jesus ali no lugar, no meio. E eu lembro que quando a Vitória chegava para o meio assim, o Vitor ficava assim, ô mãe, a Vitória está sentando no lugar de Jesus. Eu, Vitória, senta no seu lugar, deixa Jesus quieto, Vitória. Eu coloquei Jesus para ser realmente o morador da minha casa. E foi a melhor atitude que eu fiz na minha vida. Porque verdadeiramente, até o ambiente da minha casa mudou. Às vezes a gente convive dentro da nossa casa e a gente percebe as paredes sujas, mas não é uma sujeira de rabisco de criança, é uma sujeira espiritual. E a minha casa tinha isso. Sabe aquela casa que você limpa, faxina e você não vê beleza na casa, você não vê limpeza na casa? A minha casa era assim. Eu podia comprar os móveis mais bonitos, mas não ficava bonito na minha casa. Não era porque a casa era velha, não estou falando disso. Estou falando da camada espiritual do lar. E aí nós temos que cantar todos os dias na nossa casa. Faça do meu lar, Senhor, um lugar de harmonia. E trazer a nossa casa como um altar de adoração, como um pedacinho do céu. Mas isso o anjo não faz por nós. Somente nós que temos que tomar essa atitude para ser feito. O Senhor, Ele pode habitar na nossa casa quando a gente convidar, porque Jesus ele não é mal educado. E eu comecei a trabalhar no Vitor. O Vitor, aos 10 anos de idade, ele teve uma crise de choro dentro da minha casa, comigo. Porque ele falou para mim que ele não queria ver, ele tem dom de visão. Então, quem tem dom de visão sabe muito bem que vê tanto anjo quanto demônio. E ele falava para mim que ele andava na rua e ele via demônio. Que ele ia na escola e ele via um demônio do lado do amiguinho. E ele falava para mim, mãe, eu não quero, por que Deus não me dá um outro dom? Que eu expliquei para ele o que é dom, que dom é presente, que não é a gente que escolhe. Tudo isso eu expliquei para ele aos 10 anos de idade. E ele, mas por que Deus não deixa eu cantar? Por que Deus não deixa eu tocar? Por que eu tenho que ver isso? Eu falei, porque o Senhor, Ele acredita no potencial de cada um.
E eu já cheguei a um ponto de pedir ao Senhor que me desse o dom de visão para eu ajudar o meu filho. Hoje, eu consigo perceber na fisionomia dele se ele, na hora que ele está vendo alguma coisa. Quando ele faz assim com o olhinho, eu já sei. Então ele via demônios, às vezes a gente ia na casa de uma pessoa e ele ficava assim, eu não quero entrar aqui, mãe. Eu não quero entrar aqui, mãe. E sabe o que eu fazia? Para de palhaçada, entra, para de falar de educação. Aí ela beliscava ele. Mas é porque ele estava vendo algo naquela casa, ele não queria entrar. Ele, mãe, tem coisas que eu vejo, eu posso chegar para a pessoa e falar. Mas tem outras coisas que eu não posso falar. Ele tem 15 anos, ele ainda não tem o discernimento de algumas coisas. Por exemplo, às vezes Deus fala as coisas com ele e ele não sabe te explicar como falar. Aí ele vem e fala assim, mãe, deixa eu te fazer uma pergunta. Aí ele vai lá e me pergunta, eu explico para ele. E eu falo para ele que ministério é você pegar o que Deus te dá e usar a serviço do outro. Se não for isso, é ministério. O seu dom só vira ministério se você exercer para abençoar o outro. Senão é só um dom. E a gente trabalha isso muito bem. Teve uma vez que ele estava na igreja e ele falou assim, mãe, eu tô vendo bem. Aí me falou o que ele estava vendo lá na igreja. E aí eu peguei e falei assim, chama a Beth, que é uma irmã de oração que tem lá, e fala com ela e nós vamos orar. Aí ele chamou a Beth quando ela falou assim, quando ela olhou, foi muito engraçado que ela olhou, ela fez assim, ela conversando com ele, ela viu o que ele estava vendo. Aí ele falou assim, tia Beth, eu bem tô vendo um negócio ali. Aí ela, fala pra mim o que você tá vendo. E ele começou a descrever exatamente o que ela estava vendo. Então eles foram lá e chamaram o pastor e oraram. Então assim, nossos filhos, eles têm dons. Só que nós, como pastores de crianças, precisamos, dos nossos filhos primeiramente, precisamos acreditar que eles são grandes contribuintes para o reino de Deus. Na passagem lá, quando aquela criança chegou com 5 pães e 2 peixinhos, tudo que ela tinha foi usado a serviço de toda aquela multidão que estava ali. Então nós temos que acreditar que as crianças, elas podem contribuir para o nosso crescimento, sim. Sim. Só que mediante a isso, nós temos que tomar uma atitude diferente. O Vitor chegou uma época, lembra daquele seriado, As Visões da Raven? O Vitor teve uma fase que ele achou que ele era vidente. Porque ele via as coisas. E aí, se eu ignorando o que o Vitor via, ele poderia, como eu falei, quando a gente abandona alguém, adota, ele poderia ser adotado por algum amiguinho da escola que é espírita. Sabe por quê? Porque, não sei se vocês sabem, no espiritismo, eles chamam crianças que têm dons espirituais de criança da luz azul, ou criança índigo. Teve até uma novela que falou sobre isso. A criança, ela começa a apresentar dons espirituais, um deles é dom de visão. E quando o espiritismo vê que eles têm esse dom, o que eles fazem? Eles começam a discipular aquela criança para que na adolescência aquela criança se torne um médium. Ou seja, eles têm mais visão espiritual com as crianças do que eu e você. Porque quando uma criança fala que está com medo de dormir no escuro, quando está vendo alguma coisa à noite, que não consegue dormir, que perdeu o sono, que tem um brinquedo que incomoda, a gente simplesmente ignora. E aí, o grande desafio que eu tenho para você hoje é olhar uma criança com um olhar especial, com um olhar diferente. Olhar ela como uma grande potência no mundo espiritual, como uma bomba atômica no inferno. Só que a criança por si, vem cá, a criança por si, ela não vai sozinha para a igreja, ela não se autodiscipula. A criança, Samuel não foi sozinho para a igreja, foi levado por Ana. Timóteo não foi sozinho para a igreja, nem Jesus, o filho perfeito do Senhor, foi para o templo sozinho, foi levado pelos pais. A criança por si não vai sozinha, ela precisa de alguém. E o Senhor conta conosco. O propósito do inimigo é destruir as crianças. Porque ele sabe que se ele destruir as coisas na raiz, fica mais fácil. Nos dias de Moisés, se levantou uma perseguição contra as crianças. E todo menino que nascesse seria lançado no Nilo. Nos dias de Jesus, se levantou
uma perseguição contra as crianças. E essa perseguição era porque o rei queria descobrir quem era o Messias que havia nascido. Entende que o inimigo, ele sempre vai usar de suas estratégias. E ele sempre vai tentar destruir a igreja na raiz. Só que Deus, ele é tão poderoso, Deus, ele tem tanto o controle de todas as coisas, que ele sempre tem um refúgio. Entenda que tem alguém que me ouve nesse dia e que talvez o seu filho tenha ouvido vozes. Que talvez o seu filho, ele tenha falado sozinho. Talvez o seu filho, ele tenha medo de dormir sozinho no quarto. Entenda, irmãos, que Deus, ele quer tratar coisas sobrenaturais na nossa vida. Eu não sei aonde está a raiz do problema na sua casa, mas eu quero lhe dizer que aonde Jesus chega, o inimigo tem que bater em retirada. Convide Jesus a participar da sua casa. Convide Jesus a participar da sua vida. Convide Jesus a participar da criação dos seus filhos. Entenda isso. Muitas pessoas pensam que precisam buscar a Jesus apenas para receber bênçãos materiais. Outros pensam que Jesus não precisa participar da sua vida financeira. Irmão, Jesus, ele quer participar de todas as áreas da nossa vida. Inclusive, ele quer te instruir quanto à criação dos seus filhos. Entenda que Jesus, ele vai entrar na tua casa e tudo aquilo que tem trazido perturbação vai bater em retirada. Porque aonde Jesus chega, alguma coisa tem que acontecer. Os créditos vão para o canal Flávia Grégio e sua mala de ideias. Entra lá, assista aos vídeos, se inscreva. A irmã Flávia Grégio é uma bênção. Esse testemunho edificou as nossas vidas. Você que não é inscrito em nosso canal, se inscreva. Ative o sininho das notificações. Nos siga nos nossos perfis na rede. Em algum lugar desse vídeo está aparecendo um botão escrito seguir. Nos siga. São diversas mensagens no direct, diversas mensagens nos comentários dos vídeos, daquilo que Deus tem realizado em vidas. Vidas têm sido renovadas, transformadas, pessoas têm se rendido a Cristo. Deus, ele tem trabalhado poderosamente através de cada vídeo que nós temos postado aqui. Você que tem um testemunho impactante e gostaria de compartilhá-lo em nossos perfis na rede, entre em contato pelo WhatsApp, tanto na descrição desse vídeo, como também na bio dos nossos perfis na rede. Se esse vídeo falou o teu coração, deixa o teu like. Nos siga também para mais vídeos. Que Deus abençoe tua vida poderosamente.